Para o orgulho e para a vergonha só há um remédio, chamado humildade. Aprenda isso. Sem humildade, ninguém vai a lugar nenhum. Sem humildade, não haverá crescimento espiritual. O orgulho e a vergonha nos impedem de receber de Deus, de aprender, de crescer espiritualmente, de crescer ministerialmente. Entenda, muitas pessoas saem de ministérios abençoados por Deus, ao qual Deus está no controle, na direção, por causa de orgulho e por causa de vergonha. O orgulho e a vergonha fazem parte do tratamento de Deus para a nossa vida. Ele vai tratar a nossa parte orgulhosa, a nossa vergonha, e dentro disso ele vai trazer a humildade. Ele quer elevar a humildade dentro dos corações. O orgulho de muita gente, a vergonha de muita gente, os impedem de viver o melhor de Deus na vida delas. Deus tem um plano para a sua vida. Você já ouviu falar isso diversas vezes. Mas, dentro do plano de Deus, sempre haverá alguém escolhido por Deus para ajudar você a crescer, a desenvolver seus dons ministeriais, a discipular você. Muita gente acha que o chamado de Deus, ela vai crescer sem ser discipulada, sem ser instruída. Ela vai crescer da maneira de Deus, é só ela e Deus. Bom, não é bem por aí. São poucos os que Deus escolhe dessa forma, ao qual ele leva, através do Espírito dele, um conhecimento diferenciado para poder discipular outras pessoas. Claro que nós temos aí profeta Tibi Joshua, profeta Honório Cutani, apóstolo Robson Martins, profeta Tony Calado. Nós temos aí, algumas pessoas, sim, separadas, que o próprio Espírito de Deus foi quem as instruiu para que elas levem a instrução do reino de Deus para outras pessoas. Mas em sua grande maioria, as pessoas são discipuladas por alguém. As pessoas têm que ter um mentor para haver crescimento. E isso chama-se humildade. Só é possível ser mentoreado e crescer espiritualmente no conhecimento do reino de Deus se eu for humilde o suficiente para ser mentoreado por alguém. Quantos cristãos hoje não sabem o que significa reino de Deus? E reino é o que Jesus pregou e ensinou por toda a sua vida, nos 3 anos e meio de ministério. Ele pregou e ensinou o reino de Deus. Ele também disse que o fim chegaria depois que o evangelho do reino fosse pregado em todo o mundo. Mateus capítulo 24. Ele disse, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para toda criatura, e então virá o fim. Bom, o que de fato as pessoas estão aprendendo? São o evangelho do reino de Deus? Está havendo um crescimento do conhecimento do reino de Deus? Muitos não sabem o que é reino de Deus. Quantas pessoas, quando eu vou ensinar sobre esse assunto, que chegaram de muitos outros lugares, e eu pergunto o que é reino de Deus? Elas não sabem. Então eu pergunto, a segunda pergunta, quem te ensinou a orar? Elas falam, aprendi olhando. Enfim, as pessoas não sabem o que é o conhecimento do reino de Deus. Elas não sabem o que é reino de Deus, o que é reino dos céus. Não foram mentoreadas, não foram ensinadas a orar. Não aprenderam o assunto principal da Bíblia Sagrada, que é como se relacionar com Deus da maneira correta. Muitos estão se relacionando com Deus de maneira errada. Muitos estão se relacionando com a obra dele, pensando que está se relacionando com ele. Muitos saem da igreja por questões ministeriais, por questões da obra de Deus. Muitos por causa de cargo saem da igreja, muitos por causa de posição, muitos porque não concordam com a posição do pastor. Entenda uma coisa, irmãos. Toda igreja que você congregar, você não vai concordar 100% com o seu pastor. Outra coisa, se o seu líder espiritual, ele é um pai espiritual para você, você já conseguiu enxergar ele como pai, e enxergando ele como pai, você aprende o conhecimento do reino de Deus, você cresce espiritualmente, cresce espiritualmente, aprende a manifestar o reino de Deus, aprende a manifestar os frutos do Espírito, aprende a manifestar frutos dignos de arrependimento, aprende de fato o relacionamento correto com Deus, os segredos espirituais da parte do reino de Deus. E assim, aprendendo sobre tudo isso, você vai ver no crescimento a paz de Cristo, que excede todo entendimento, passa a morar na sua vida, na sua casa. O seu comportamento, ele muda. Você recebe quando a gente vai aprendendo do reino de Deus, e aprendendo do reino de Deus, aprendemos a se relacionar corretamente com Deus, nós vamos tendo uma transformação de dentro para fora. Então, com essa transformação de dentro para fora, tudo muda do lado de fora. Enfim, aprender sobre o reino de Deus é de extrema importância para todo cristão. Então, mais uma vez eu repito, o orgulho de muita gente e a vergonha de muitos outros não as permite estar com as pessoas certas escolhidas por Deus para levar crescimento à vida delas. Pense nisso, reflita nisso. Será que você é uma dessas pessoas ao qual o orgulho e a vergonha que Satanás está usando para prender você
de fato está sobre a sua vida? Você é uma dessas pessoas que estão sendo controladas pelo orgulho, controladas pela soberba, controladas pela ira, controladas pela vergonha. E o remédio para tudo isso chama-se humildade. Seja humilde. Humilde. Jesus era humilde. Peça perdão. Peça desculpas. Fala, reconheça, eu estava errado. Eu me equivoquei. Eu não estava certo. Eu errei. Eu falhei. Eu pequei contra você. Aprenda. Isso chama-se humildade. E essa humildade é o que vai fazer com que você volte a crescer, volte a aprender, volte a ter um relacionamento profundo com Deus e vai continuar desenvolvendo esse relacionamento. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua mente e você receba humildade para tomar as atitudes corretas, os posicionamentos corretos e voltar a crescer espiritualmente para a glória de Deus. Quem ganha com tudo isso? Sua família, você, seus filhos, o reino de Deus é quem ganha. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.